É bom estar na casa do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14. Quem encontrou, diga saudade. Leiamos a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E se foi, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E a minha oração é que o Espírito Santo fale ao teu e ao meu coração aquilo que estamos precisando ouvir, e não aquilo que queremos. Podei tomar o seu assento, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Nós temos que correr porque temos aí mais 30 minutinhos apenas pela frente. Queridos, eu acabei de fazer a leitura de um dos episódios da história de Agar, que a igreja sabe de cor e salteado. E talvez você já tenha ouvido alguns sermões em cima deste texto, mas Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus colocou em meu coração na tarde desse dia. Agar, como os irmãos sabem, pela própria leitura que fiz, os irmãos percebem que ela não tinha a sua liberdade garantida. Agar era serva, e não era serva de qualquer pessoa, e nem era o tipo de qualquer serva. Agar era serva de Abraão, aquele a quem Deus prometeu ser o pai de multidões, ser o pai de grandes nações. Abraão era aquele que lá no livro de Isaías Deus o chama de meu amigo. Abraão era o amigo de Deus. Agar era a serva deste homem. Possivelmente Abraão teria comprado ela como serva quando esteve lá no Egito. Lá no capítulo 13 de Gênesis, os irmãos vão encontrar este episódio, ele ainda nas terras do Egito. Ou talvez alguém o tenha presenteado com Agar. E Sara gostou muito de Agar, porque ela não era qualquer tipo de serva. Ela era uma serva muito atenciosa. Ela era uma serva que observava os detalhes. O que fez Sara? Sara colocou ela dentro da sua própria casa, de tal forma que a confiança era tão grande que Sara resolveu colocar Abraão para se deitar com a serva, porque Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara, e os irmãos sabem disso muito bem. Só que Abraão já estava com 85 anos de idade, e Sara já estava avançada também nos dias de sua idade. Então Sara, querendo dar uma mãozinha para Deus, ela pensou e disse: meu velho, nós já estamos ficando caduco. Vamos fazer o seguinte: enquanto você ainda tem uma faísquinha de brasa aí, uma faísquinha de fogo, te deita com a serva, faz um filho nela, porque eu sou estéril. Deus fechou a minha madre.
E Abraão ali com muita dificuldade disse: tem certeza do que tu está pedindo? E ela disse: tenho, que com certeza é isso que Deus quer que nós venhamos fazer. E assim foi feito. A Bíblia diz que ele coabitou com Agar, e Agar lhe deu um filho, e a este filho eles puseram o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Ismael então foi crescendo, só que à medida que Ismael crescia, ele era treinado para chamar Sara de mãe e não Agar. Só que aquele menino, mesmo com este tipo de educação, ele estava ficando muito apegado com a sua mãe serva, a sua mãe biológica, Agar. Só que quando chegamos no capítulo 21, nos primeiros versículos, a Bíblia diz que Deus, no tempo determinado da vida, ele abriu a madre de Sara, e ela já tinha a idade de 90 anos, e Abraão tinha a idade de 99 anos. Ela então concebe, e ela vem dar à luz a um filho, e ela põe neste menino o nome de Isaque. E olha só que lindo, irmãos. Quando Isaque é desmamado, provavelmente entre os 3 e 4 anos de idade, porque a tradição diz que era mais ou menos esta idade que os meninos eram desmamados antigamente, entre 3 e 4 anos, se fazia uma grande festa. Era basicamente como se parecido com uma festa de uma debutante de 15 anos de idade. Quando o menino era desmamado, o pai fazia uma grande festa e convidava os seus amigos mais chegados. E lá estava tendo esta grande festa porque Isaque estava sendo desmamado. Olha só. E a Bíblia diz que Ismael zombava de Isaque. Não se sabe qual seria o tipo de zombaria, mas Sara viu aquilo, e aquilo incomodou muito a Sara. Ela, que já queria apenas uma brecha para expulsar a serva de dentro da sua casa, ela chama Abraão e disse: olha, o teu filho mais velho, o filho de Agar, está caçoando do meu filho Isaque, e eu não aceito isto. Ele é o meu filho, eu não aceito isso. Pode mandar essa mulher com o filho dela para fora de casa. A Bíblia diz que Abraão ficou muito triste com aquela palavra, porque o seu filho, se você for contar nos dedos, quando Isaque nasceu, o menino já tinha 14 anos de idade. Se Isaque tinha 3 anos, o menino possivelmente já tinha 17 anos. Então era muita idade, era muito tempo de convivência. Vamos colocar que ele teria ali 17 anos de idade. Mas a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e disse: Abraão, faz conforme Sara está te pedindo, e não te preocupa, porque de Ismael eu também vou fazer uma grande nação, porque nas veias dele corre o teu sangue. Mas eu escolhi foi Isaque. Isaque é o filho que eu escolhi pela promessa que eu te fiz, para fazer de ti uma grande nação. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão, pegou um odre de água e pegou um pão e despediu Agar com aquele pão e o odre de água. Só que eu acho triste este episódio, porque Abraão era muito rico. Aqui não tinha problema dele dividir o seu patrimônio entre Ismael e Isaque, mas o problema é que Deus estava permitindo tudo isto. Ora, Agar não tinha liberdade, ela era uma serva, e Ismael tinha o sangue de Abraão, mas também era servo, porque ele era filho de uma serva. E aqueles que têm nas suas veias o sangue da promessa, uma coisa Deus garante para esta pessoa: é a sua liberdade. É por isso que uma vez que você foi resgatado do mundo para cá, nas suas veias corre o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Hoje você não é mais escravo do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado, e o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Deus estava permitindo aquilo porque Ele queria um Ismael liberto e não escravo. A Bíblia diz que ela sai errante, irmãos, pelo deserto de Berseba com seu filho. Eu fui estudar por que Abraão deu apenas um odre de água e um pão para ela viajar. Porque Abraão havia cavado um poço a aproximadamente 30 quilômetros dali. Então ele imaginava que Agar não fosse errar o caminho.
30 quilômetros adiante, ela iria encontrar um poço, iria abastecer novamente o seu odre com água. Mas a Bíblia diz, conforme eu li aqui nessa noite, que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Agar se perdeu. O pão acabou e a água também acabou. E agora Ismael pede água para ela, e cadê a água? Acabou. A Bíblia diz então que ela pega aquele menino, coloca-o debaixo de uma árvore, vira as costas para ele e coloca-se à distância de um tiro de arco e flecha. Essa distância era aproximadamente, alguns estudiosos afirmam que essa distância chegava a ser de 700 metros. Mas uma coisa que Agar não queria era ouvir o choro, os gemidos antes de morrer do seu filho. Olha, quando ela vira as costas para ele, ela tinha uma certeza. Qual era, João Paulo? Era que o menino iria morrer. Ela apenas não queria ver o momento da sua morte, mas ela tinha a certeza que ele morreria. Então ela se afastou. A Bíblia diz que quando ela se afasta, ela começa a chorar. E algumas versões dizem que quando ela começa a chorar, de lá onde ela deixou Ismael, o menino começa a chorar ainda mais do que a sua mãe. Só que eu acho muito lindo é a versão King James, que ela diz que quando Agar deixa Ismael debaixo daquela árvore e se afasta dele, na versão King James diz que ela começou a se lastimar consigo mesma. Olha, segura esta palavra, lastimar consigo mesma. Ou seja, ela estava murmurando. Já já os irmãos vão entender por que eu estou destacando este ponto. E enquanto ela estava se lastimando e de lá o menino chorando, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e vai até ela. E diz o seguinte: Agar, Deus ouviu o choro do rapaz lá onde você o deixou. Levanta-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Olha que lindo, irmãos. Primeiro ponto, na vida da gente, sempre tem pessoas que têm a responsabilidade de nos ensinar o caminho correto. Na vida da gente, sempre vai ter alguém responsável por nos ensinar qual caminho devemos trilhar. Mas muitas vezes essas pessoas lavam as suas mãos e nos abandonam, igual Agar estava fazendo. Só que eu acho lindo é que ela virou as costas porque acreditava que ele iria morrer. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Só que aqui tem um segredo muito lindo. Quando o anjo de Deus aparece para Agar, ele diz o seguinte: Deus ouviu a voz do menino lá onde você o deixou. Se Deus estava aqui, do lado de Agar, por que que ele não disse para ela: Deus ouviu o choro do menino daqui? Mas ele disse que Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Isso aqui é profundo. As pessoas mais próximas de você podem até virar as costas para ti, mas lá onde você foi deixado, Deus ainda te faz companhia. Aleluia. Deus não te abandonou. Você pode achar que está sozinho neste momento difícil da vida, mas Deus está lá te fazendo companhia, ouvindo os hinos que você está cantando, ouvindo a oração que você está orando, mas Ele não te deixou só. E pode ter certeza, dessa você não vai morrer. Aleluia, Jesus. Aleluia. E me vem uma outra curiosidade. Por que Deus, aleluia, já que ouviu o choro de Ismael lá onde ele foi deixado, não fortaleceu ele lá, fez ele ficar de pé e fez vir andando ao encontro da sua mãe, mas ele veio avisar para sua mãe
e ainda ordenou que ela fosse lá. Por quê? A resposta é simples. Porque quem virou as costas para ti um dia, Deus muitas vezes vai escolher esta pessoa para ir lá conferir que você está vivo, para contar o testemunho. Quem um dia lavou as mãos e disse assim: fulano não dá mais um crente não, eu já cansei. É um processo atrás do outro, é um deslize atrás do outro. Esta mesma boca que abriu isto para falar estas coisas, vai ter que testemunhar o milagre de Deus na sua vida. E olha que lindo, quando ela chega lá, para buscar o seu menino, irmãos, ela pega ele pela mão e ela o levanta. E eu vou ler isso aqui só para os irmãos não achar que eu estou tirando da minha cabeça. Eu vou só repetir o versículo. Versículo 17 e 18. Presta atenção, redobre a tua atenção para tu não perder a mensagem que Deus quer trazer para o teu coração. E ouviu Deus a voz do menino. Estou lendo o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Deus ouviu a voz de quem? Você que está em casa, Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Olha só. E bradou o anjo de Deus a Agar: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Oxente, Deus ouviu a voz do menino ou ouviu a voz do rapaz? E o versículo 18: ergue-te, levanta o moço. Era um menino ou era um rapaz? Eu trago a resposta para você. Isso aqui eu estava assando uma carne e o Espírito Santo disse no meu coração: por que menino e depois um rapaz? Chegou, eu me arrepiei no momento. Menino, ele era antes de ser abandonado, mas depois da experiência, agora ele virou um rapaz. Antes do desprezo, ele era uma criança, mas depois da experiência, ele cresceu e virou um rapaz. Então esta prova que você está passando é para que você se torne homem de verdade. Este aperto que você está passando é para que você se torne uma mulher de verdade. Antes da experiência é uma criança. Antes da porta fechada é uma criança. Antes do não é uma criança. Mas depois que você for aprovado, vai ser um homem e uma mulher de Deus aprovado para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O texto não errou. Agora, quando a sua mãe vai buscá-lo, ele já é um homem com experiência. Ele já sabia, ele já não era mais uma criança mimada. Mas me vem uma outra curiosidade, que eu passei por cima propositalmente para concluir a mensagem aqui. Não sei se você sabe, mas esta não era a primeira vez que Agar saía de dentro da casa de Abraão. Não era. Era a segunda vez. Eu li para os irmãos o capítulo 21. Só que se os irmãos voltarem 5 capítulos, você vai encontrar no capítulo 16 a primeira fuga de Agar. Ela estava gestante ainda. A Bíblia diz que quando ela fica gestante, ela começa a desprezar Sara. Sara se irrita. E a Bíblia diz que Sara começa então a dificultar as coisas para ela dentro daquela tenda. De tal forma que ela resolve fugir por conta própria. No capítulo 16, ela não é mandada embora. Ela resolve fugir por conta própria. E ela estava com um barrigão, irmãos. Está no mesmo deserto de Berseba. Só que dessa vez ela encontra um poço. E a Bíblia diz que ela está sentada na beira do poço, chorando, invocando o Deus de Abraão. E a Bíblia diz que nesse dia Deus aparece para ela e diz assim: o que tens, Agar? E olha a parte mais linda. No capítulo 16 a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Agar. E ele pergunta: o que tens, Agar? Ela disse: eu estou fugindo, porque eu não aguento mais a minha senhora me oprimindo. Ele diz: faz o seguinte, mulher,
volta para a casa de Sara, se humilha para ela, te sujeita a ela. Tá bom. E ela vai voltando. Ele disse: tem mais. Este menino que está sendo gerado no teu ventre, o nome dele será Ismael, porque dele eu farei grandes nações. E ela volta feliz com esta palavra. Só que agora no capítulo 21, irmãos, a Bíblia não diz que Deus ouve a voz de Agar. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Isso os irmãos pegaram, certo? Por que no capítulo 16 Deus ouve a oração de Agar, e agora no capítulo 21 Deus não ouve a voz de Agar? Deus ouviu foi a voz e o choro do menino. A resposta eu trago para os irmãos também. Versão King James. Ela lastimava-se consigo mesma. Se tem uma coisa que Deus não atura, é crente murmurador. Sabe por que muitas vezes a tua vitória passou de chegar e ainda não chegou? Porque tu não está orando, tu estás murmurando. Eu vejo uma Agar no capítulo 21, basicamente o seguinte: colocou Ismael lá debaixo da árvore, veio, tomou a distância e começou a murmurar dizendo: Deus prometeu lá atrás, mas agora eu estou vendo meu menino morrer. Deus prometeu lá atrás, mas agora o meu menino, eu vou ter que enterrá-lo, fazer uma cerimônia fúnebre aqui no meio do deserto. Olha só, e Deus não escuta murmuradores. Deus está à procura de adoradores. É por isso que lá atrás ele ouviu a voz de Agar, mas agora quando ela murmura ele não escuta mais, porque ele está atrás de adoração. Se você orar com fé no seu coração, Deus ouvirá a tua oração, mas faça a coisa certa. Para de murmurar e ore a Deus, que a resposta virá no tempo determinado por Ele. Aleluia, Jesus. E eu já concluo esta palavra. Que coisa linda. Presta atenção aqui que eu já vou concluir. Agora Deus escuta a oração do menino. Ela vai até o menino, ela levanta-o pela mão, e a Bíblia diz que eles habitaram no deserto. O menino se tornou flecheiro, e a sua mãe encontrou uma egípcia que resolveu casá-la com Ismael. Quem era Agar? E quem Agar se tornou agora? Agar saiu do Egito, Tiago, sendo uma escrava. Só que Deus criou uma situação tão ruim, irmãos, para dar liberdade para aquela mulher. E agora ela é uma pessoa livre. Ela faz do deserto a sua habitação. Sabe o que se chama isto? Adaptação. E o mundo é de pessoas que se adaptam com facilidade. E se tem uma coisa que Deus dá para os seus filhos, é criatividade para se adaptar. Tem crente que fica aí choramingando com a situação que o planeta está vivenciando, mas talvez Deus permitiu que você saísse dessa tenda, desta bolha de conforto, para que você fosse para o deserto, e no deserto você se adaptasse para fazer a sua habitação. Mas lá você não vai morrer, você vai fazer o deserto ficar fértil. No deserto você vai cavar poços, e lá onde era para você morrer ou fazer o velório do teu filho, você vai experimentar a provisão de Deus vindo do alto. Porque se pense no lugar onde Deus gosta de fazer milagre, é no deserto. Se você está vivendo um deserto, te prepara, que tem provisão de Deus para descer sobre a tua casa. Aleluia, aleluia. Se ela encontra uma família que tem a coragem de entregar uma filha sua para casar com Ismael, é porque o menino não era mais escravo, o menino era livre. Ela saiu de onde, irmãos, como escrava? Do Egito. Agora ela encontra uma mulher do Egito,
e casa com o seu filho. Talvez você não perceba, mas na entrelinha aqui da história, Deus está restaurando a identidade daquela mulher. Ela sai do Egito como escrava e agora ela consegue a confiança da sua própria nação, dos seus conterrâneos, que entregam uma das suas filhas para se casar com Ismael. Ela agora tem sua liberdade garantida e ela agora também tem a sua naturalidade garantida. Deus restituiu para Agar tudo aquilo que ela tinha perdido, e o processo foi doloroso, não foi? Mas pense como ela foi abençoada. Ela foi abençoada de tamanha forma, que eu já concluo a mensagem, que lá na frente, o bisneto de Sara, quem era o bisneto de Sara? José. José, antes dos seus irmãos matarem ele, olha só como o mundo não gira, ele capota. Ela foi comprada como escrava por Abraão, e agora ela vai habitar no deserto com seu filho. Lá na frente, o bisneto de Sara, José, antes de ser morto pelos seus irmãos, Judá diz o seguinte: não vamos matar este não, porque ele é nosso irmão. Vamos vender ele, vamos. Quem que está vindo acolá? Uma caravana de ismaelitas. Quem foi que salvou a pele de José, o bisneto de Sara? Os filhos de Ismael, aquele que Sara mandou para morrer no deserto. Aleluia, Jesus. Sabem quem são os ismaelitas hoje? São os árabes, detentores de quase 90% do petróleo do planeta Terra. Tem gente que virou as costas para você, pensando que dessa você nem escaparia, mas Deus transformou a dificuldade em possibilidade para as pessoas verem que Ele ainda é o Senhor da tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se você não se alimentou com esta palavra, mas eu me alimentei demais. Aleluia, Jesus. Talvez você está igual a Agar no meio do deserto. Talvez você até um Ismael no meio do deserto. Mas pode ter certeza que você não vai morrer no deserto. Deus já preparou o teu futuro. Ele já escreveu a tua história. E você vai perceber que você não é este momento difícil que você está passando. Você é uma história completa, escrita pelo dedo de Deus. Você não é este capítulo sombrio. Tem vários capítulos pela frente. Você é uma história completa, escrita pelo dedo de Deus. A tua família não é este momento. A tua família é uma história completa, escrita pelo dedo de Deus. Quantos momentos difíceis você já passou e você ainda está de pé? Não é este momento que vai fazer você desistir da vida. Não é este momento que vai fazer você entrar em depressão e você abrir mão da sua vida. Não. Deus tem coisas grandes ainda para você viver. Você ainda vai viver coisas da parte de Deus, que Deus escreveu para você, e ainda vai ver pessoas que viraram as costas para você, vindo se aconselhar contigo. Você ainda vai ver a tua família até a 4ª geração sendo abençoada pelas mãos do poderoso Deus, aleluia, que te sustenta, que te levanta e que te abençoa nos dias difíceis da tua vida. Quem pode dar um glória para Jesus? Aleluia. Eu não sei qual momento que você está passando na tua vida. Eu posso ter até uma noção, mas eu não sei, nem quero saber, porque senão eu não durmo essa noite, basta os meus problemas. Mas Deus sabe. Curve a sua cabeça que eu vou abençoar você. Você que está em casa, receba esta palavra e esta oração profética que irei fazer, abençoando a sua casa, abençoando a tua família, em nome de Jesus. Querido Deus e bendito Pai, nessa noite estamos ainda na tua presença, papai querido, te agradecendo por este momento tão glorioso, tão tremendo, que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na tua presença, na tua casa, no teu santuário. Há pessoas que acreditam, papai, que somos a igreja
e que podemos fazer o culto em casa sozinho. Somos a igreja. Mas a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, a tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Somos o templo e morada do teu Espírito, mas a reunião dos fiéis é coisa que te agrada. E o Senhor nos fez, meu Pai, para vivermos em comunhão uns com os outros e virmos te adorar na tua casa, no teu templo sagrado. Pai amado, nós queremos te agradecer por cada vida que está aqui nessa noite. Eu não sei como está o coração da tua igreja, mas se está aflito, que o Senhor possa vir penetrar esta palavra de confiança. Eu não sei como está o coração desta pessoa que está em casa, se tem um ente querido doente, se tem um ente querido na UTI, mas que o Senhor possa vir visitar, que o Senhor possa vir trazer a cura, meu Pai. Manifesta a tua glória através da saúde no corpo deste ente querido e no corpo desta pessoa que está ouvindo a palavra desta oração, papai. Em nome de Jesus, continue conosco. E no culto que logo mais vai se iniciar, manifesta também a tua presença, manifesta também a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço isso, crendo na vitória e na certeza de que o Senhor já tem nos escutado. Amém e amém. Os irmãos podem dar um glória para Jesus.